Estamos de volta ao debate Veja e Vote com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Neste segundo bloco, as perguntas serão feitas por jornalistas de Veja, que vão poder escolher temas livres. Vamos então às regras que foram estabelecidas. Os jornalistas vão escolher o candidato que irá responder e aquele que irá comentar a resposta. Cada candidato somente poderá responder e comentar uma pergunta. Os jornalistas terão 30 segundos para fazer a sua pergunta e o candidato terá 1 minuto e meio para respondê-la. Em seguida, haverá 1 minuto para o comentário e 1 minuto para a tréplica. Lembrando que quem está aqui no estúdio acompanhando essa transmissão ao vivo aqui com a gente pode usar o celular, mas a gente pede para que vídeos e fotos não sejam feitos. Bom, estou aqui com o José Benedito da Silva, editor de Veja, que vai fazer a primeira pergunta. José, para quem quer a sua primeira pergunta e quem vai comentar, um bom dia para você. Bom dia para todos. A minha primeira pergunta é para a candidata Tabata Amaral, com comentário do candidato Pablo Marçal. Posso fazer? Claro, por favor, 30 segundos. Deputada, a tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul em abril e maio desse ano mostrou de forma dramática como as cidades estavam despreparadas para enfrentar um problema que mostrou que se impõe na agenda política, que se impõe na agenda de governo. Eu gostaria de saber, São Paulo já teve vários problemas com isso, São Paulo é uma cidade que já passou por dramas parecidos. Eu gostaria de saber da senhora se a senhora pode elencar 3 propostas que a senhora tem para equacionar, resolver, combater e enfrentar esse drama das mudanças climáticas. Perfeito. Muito obrigada pela pergunta, José. Resumindo em 3 passos, é a gente se planejar, usar o dinheiro com responsabilidade e investir também em tornar essa cidade mais verde. A primeira coisa que eu espero fazer, enquanto prefeita, é fazer valer uma lei que eu acabei de aprovar em Brasília, que é para que toda a cidade brasileira tenha planos e recursos para lidarem com eventos extremos, como a gente infelizmente viu no Rio Grande do Sul. Tendo esse plano, a gente vai atuar principalmente nas áreas que estão mais sofridas. São 800 pontos hoje que a gente tem na cidade, a prefeitura só tem alguma ideia do que fazer com 100 deles. A gente vai olhar especialmente para a periferia, para onde as pessoas estão mais suscetíveis a uma enchente, a um desmoronamento, e a gente vai agir de forma emergente e efetiva. Segundo passo, acabar com essa farra das obras sem licitação. A gente tem hoje quase 5 bilhões de reais em obras superfaturadas, com denúncia de combinação de preço, que estão tirando dinheiro que deveria ir para a obra de drenagem para fazer o que fizeram, por exemplo, no Capão, com asfalto, o que fizeram com drenagem na favela do Vietnã, que o resultado final é pior do que estava antes. E, por último, é a gente garantir que a gente está investindo em parque linear, jardim de chuva, ampliando o espaço para a água passar, recuperando os nossos córregos, margem da represa Billings, por exemplo, para quê? Para que, quando a chuva cair, ela possa ser absorvida e a gente não esteja tão vulnerável. Candidato, 1 minuto para seu comentário. Obrigado pela pergunta. Seguindo as propostas. A proposta 21, que trata sobre o meio ambiente, sobre limpar os mananciais, são 28 propostas que nós estamos trazendo para você sempre lembrar desse número. 28, tá? O número que você vai digitar lá no dia 6 de outubro. E lembra de fazer no M enquanto você está pensando nesse número. Eu participei no resgate ali do Rio Grande do Sul e parei as minhas empresas. Enviamos para lá 206 carretas com quase 4 milhões de quilos de suprimento. E mandei minhas aeronaves, estive ali, virando madrugada no resgate também, ali em Matias Velho, em Canoas. Criamos 10 CDs. Isso é porque eu não tenho experiência pública, tá? Mas eu já estava ali ajudando. Construímos, inauguramos ali 10 CDHs, onde a gente distribuiu essas 206 carretas. E foi um prazer servir o nosso povo do Rio Grande do Sul. Lembrando que o governo chegou depois das pessoas, porque o povo realmente é pelo povo e nós vamos fazer isso aqui por São Paulo. Candidata, 1 minuto. Primeiro que não sabe nem o número do próprio partido e não adianta de nada dizer que vem ao debate se não vai participar. Covarde também. Retomando aqui o que a gente estava falando, que é o que interessa. Eu cresci em uma ocupação na periferia de São Paulo e nos primeiros anos minha casa não tinha toda a infraestrutura. E eu tenho muita memória da gente com rodo tirando a água desesperado.
O que as pessoas de São Paulo querem, candidato e todos que estão nos acompanhando, não é só a ajuda, que ela é muito necessária, mas é que a gente evite que a tragédia aconteça. E o que a gente tem que fazer para que a tragédia não aconteça não é ficar soltando fogos e colocando na rede social, é você investir em drenagem. É você garantir que quem está hoje numa área de risco vai morar numa moradia melhor, mais segura. É você preparar a nossa população para saber o que fazer quando o alarme toca. São essas coisas que podem ser consideradas técnicas demais, chatas demais para serem debatidas aqui, mas é isso que salva vidas. E você deveria conhecer o Morro dos Macacos, a favela do Vietnã, porque São Paulo também está sofrendo. Quem faz a próxima pergunta desse segundo bloco é a repórter Laísa Dallagnol, que está aqui comigo. Laísa, para quem que é a sua pergunta e quem vai comentar, 30 segundos. A minha pergunta é para o candidato Pablo Marçal, com o comentário da candidata Marina. Candidato, gostaria de saber a opinião do senhor a respeito da gestão de unidades municipais de saúde, essa gestão feita pelas OS, que são as Organizações Sociais da Saúde. Qual a sua opinião a respeito desse modelo aqui em São Paulo? O senhor pretende rever esse modelo ou ampliá-lo aqui na cidade? 1 minuto e meio, candidato. Obrigado pela pergunta. 3 coisas que vocês vão lembrar aqui, ó. 0 fila em 18 semanas de gestão na nossa cidade de São Paulo. Inclusive, vou responder a pergunta dela no Instagram, Pablo Marcal 1, e lá tem um vídeo de toda a formação do circo, que é o debate político, de pessoas que se encontraram ontem no restaurante para não virem aqui, 3 covardes não vieram, e eu vou usar todo o meu tempo só para falar de propostas, e aí o que quiser acompanhar essas respostas vai estar no Instagram. A gente vai zerar as filas de 447 mil pessoas que estão buscando por exame e não conseguem aqui na cidade de São Paulo. Nós vamos zerar a fila de cirurgias de 192 mil pessoas, que é o que interessa para você que está assistindo. Isso nós vamos fazer em 18 semanas de gestão. A cidade de São Paulo tem capacidade para fazer isso. Essa é a proposta número 5 de 28. Lembra desse número e vai fazendo M enquanto você está assistindo aí. Uma questão de 30% hoje das entradas que a gente tem nas UPAs de São Paulo, sabe por que é? Por falta de calçada na cidade. São milhões de metros quadrados de falta de calçada e as pessoas têm caído e se acidentado nisso. Coisa muito simples para resolver a sua vida. A maior parte das periferias, ontem eu estava no Jardim Macedônia, que é uma quebrada, lá estava uma bobcat enterrada no meio daquilo que a gente poderia chamar de rua, e calçada não vai ter nunca. Agora, não vai ter nunca com esses arregões que não vieram nesse debate. Nós vamos construir, vai ser o maior mutirão de construção de calçada. E uma outra coisa que é um absurdo é o que você vai numa UPA, você vai em outra, não consegue pegar o prontuário porque ele não é interligado, ele não é digital. 1 minuto, candidata. A nossa proposta para a saúde se chama Chega de Filas. O que a gente vai fazer? Todo mundo que tiver na fila para um exame de especialidade ou para fazer um exame laboratorial ou uma consulta com o especialista, se passar de 30 dias, vai receber esse valor para poder fazer numa clínica ou num hospital particular. Teve o Corujão da Saúde aqui na cidade de São Paulo, a ideia é ter isso de maneira permanente. Hoje, gente, tem mais de 50 mil mulheres na fila para fazer um ultrassom transvaginal. Aquele que detecta, por exemplo, uma doença como o câncer de ovário. Aquele que, se não for rapidamente tratado, pode matar. Então, por isso que é tão importante a gente zerar as filas aqui na nossa cidade. Eu conto a história da Iara de Sapopemba, que já está há mais de 6 meses esperando para fazer um exame. Ela tem que ir para outra cidade para fazer, porque é mais rápido. Mais 1 minuto para réplica. Você que precisa de uma vida nova e diferente aqui na cidade de São Paulo, imagina você contar com um prefeito que não vem no debate. Imagina o cara que está apoiando ele, que é o presidente Bolsonaro. Você acha que ele ia arregar de vir num debate desse? Por que esse cara que é prefeito e foi jogado lá está afinando para um debate político? E aqui eu quero fazer um momento com você que talvez seja único na política. Eu estou com esse anel aqui, ó, ele representa um noivado. E vocês vão ter que dar um anel para alguém para ficar 4 anos governando essa cidade como o maior servidor de todos. E eu quero pedir essa confiança sua, sabe por quê? Porque com o meu dinheiro eu já faço isso. Faço isso na África, fiz isso no Rio Grande do Sul, apoiei os irmãos da Venezuela. Eu posso te falar uma coisa? Você vai ter que escolher dar esse anel. E eu estou te pedindo, aposta no novo, em alguém que dá conta de te dar essa experiência.
Você vai colocar o dedo no anel de quem? De quem é fujão e te abandona? Ou de alguém que está aqui para tomar pancada de todo lado? Bom, antes de encerrar esse segundo bloco, eu vou fazer a última pergunta, que veio da professora Vanessa Marquezin, do curso de graduação em Ciências do Consumo da ESPM. Quem responde é a candidata Marina, com o comentário da candidata Tabata. A pergunta é a seguinte: São Paulo recicla apenas 7% do lixo. Mesmo assim, os números de consumo de plástico continuam aumentando. Qual que é o seu plano para mudar esse cenário? Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, infelizmente, o prefeito Fujão não está aqui, que acabou de renovar os contratos com as empresas que fizeram esse péssimo trabalho aqui. Aliás, você que está em casa, você fica pensando como eu sempre me pergunto isso, você fica lá separando o lixo reciclável do não reciclável, né, tomando todo o cuidado para chegar lá e não acontecer nada, gente. Olha o nosso tempo, olha quantos recursos a cidade está gastando para não, de fato, não reciclar nada. Então, isso é um verdadeiro absurdo. Nós temos algumas propostas. Primeiro, pente fino nesses contratos. Se as empresas não estão prestando um bom serviço, gente, mais do que ninguém, eu trabalhei no Ministério da Economia exatamente com isso. Eu trabalhei lá com o ministro Paulo Guedes, cuidando da desestatização, porque eu sei, mais do que qualquer um aqui, que uma concessão mal feita não adianta nada. A gente precisa dar os incentivos corretos e ter certeza que as empresas vão, sim, fazer o que elas prometeram, senão rua. A minha diferença aqui, para a maior parte dos candidatos, é exatamente essa. Servidor público e empresa contratada que não atende bem o cidadão, a gente vai botar na rua. A gente vai colocar na rua para trazer aqueles que realmente queiram resolver os problemas da nossa população. 1 minuto, candidata Tabata. Marcela, professora Vanessa, a situação em São Paulo é ainda mais grave. Você pega o Santo Amaro 1, que é uma escola municipal em Cidade Ademar, você pega o Milton Campos, que é uma escola que fica na Brasilândia, as crianças não estão conseguindo chegar na escola pela calçada do tanto de lixo, das montanhas de lixo que tem. Então, a gente vai começar revendo os contratos de coleta, os contratos também de varrição, tem muita denúncia, tem muita coisa estranha. Investir na economia circular, que é o quê, gente? Chamar o setor privado para conversar, para que nos ajudem a recuperar os materiais, diminuir as coisas de plástico que são geradas. O setor privado vai ser fundamental para a gente repensar essa nossa economia. E o terceiro ponto é a gente entender que a reciclagem, quando você investe em cooperativas, pode ser, inclusive, uma grande geradora de empregos, especialmente para quem hoje está desempregado. E aí é tirar da informalidade, impedir que o crime possa atuar e formalizar, legalizar e atuar com cooperativas. 1 minuto, candidata. Concordo plenamente que a reciclagem é fundamental. Aliás, nós temos uma ideia que é de utilizar, por exemplo, substituir os nossos ônibus a diesel por biocombustíveis. Por que isso hoje? Porque é o biobusão. Porque hoje a prefeitura quer substituir todos os ônibus por ônibus elétricos. Só que, gente, isso custa 4 vezes mais do que os ônibus que estão aí na rua. E, em termos de poluição, é a mesma coisa. Pior ainda, esse prefeito, com esse contrato, vai ter que instalar em toda a nossa cidade algum lugar para colocar esses ônibus em energia elétrica, porque a cidade hoje não sustenta. Se colocar esses ônibus agora na rua, vai ter o apagão na cidade. Mas, de novo, ele não está preocupado em apagão na cidade, ele não se preocupa em quanto a gente gasta aqui, ele não se preocupa se as empresas que estão prestando serviço estão prestando bem ou mal, se tem o crime organizado infiltrado ou não. Por isso que ele fugiu desse debate. Bom, lembrando que os candidatos citados não podem pedir direito de resposta porque, infelizmente, não compareceram ao nosso debate. Chegamos ao fim do segundo bloco, vamos a um breve intervalo e logo voltamos para mais uma rodada de perguntas entre os candidatos. Até já.